Oi, gente. Bem-vindo à vida e contrário à religião institucional. Bem-vindo a esse tema tão maravilhoso do curso que você começa comigo. Essa é a sua aula de número 2 e nós vamos avançar então para dentro, vamos cair para dentro desses conteúdos maravilhosos que esse curso nos espera, do Evangelho Hard. Eu espero que você esteja sendo extremamente abençoado com o percurso que você começou comigo desde a aula de número 1, que foi o seu tema de seguir Jesus, o mais fascinante projeto de vida. Vamos para o nosso texto como hoje. Espero que você tenha com a sua Bíblia aí com você, tenha o texto. Antes de começar o texto, eu queria te fazer uma dica. Tem uma Bíblia, essa minha aqui é antiga, desde o lançamento dela, é uma capa antiga, não sei se dá para você ver, é uma Bíblia em ordem cronológica, tá? Ela segue um pouquinho diferente da sua Bíblia normal que você tem. Essa minha é a NVI, Nova Versão Internacional. A diferença desta Bíblia para outra Bíblia é que a disposição dos textos aqui, de todos os textos da Bíblia, tá? Mas falando dos evangelhos, que é o nosso campo que nós estamos trabalhando, Mateus, Marcos, Lucas e João, e os eventos com relação a Jesus, como eles vão acontecendo, eles não acontecem na ordem que está aquela ordem didática, como está nas Bíblias tradicionais que você já conhecia. Muito provavelmente aqui você vai pegar uma ordem muito provável dos acontecimentos cronológicos, ou seja, às vezes um determinado capítulo você acha que ele é o capítulo 4, mas não, aquele evento não aconteceu naquela sequência. Às vezes aquele evento, Jesus está na Bereia, às vezes o evento do capítulo 7, Jesus estava em Cafarnaum, e você tem ideia que está tudo na sequência. Não, a Bíblia tradicional está numa sequência didática, para você entender. Mateus, Marcos, Lucas e João, tá? A Bíblia em ordem cronológica está na ordem provável da data em que eles aconteceram. E isso é a Bíblia inteira. Você vai ficar encantado com esse material, tá? Pois sim, vamos para o nosso texto aí. Nosso texto, então, escolhido para o dia de hoje é o texto do Mateus, capítulo 15. Acompanhe comigo, depois eu vou expor o texto rapidamente. O texto, capítulo 15 de Mateus, diz assim, ó. Essa versão que eu estou lendo, eu sempre coloco para você no PDF, mas essa aqui é a edição revista e atualizada. Então seria bom que você acompanhasse também aqui para você ter uma ideia do fluxo de onde a gente está indo, da maneira que eu estou expondo, para ficar mais claro para você. 15, versículo 1. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Ou seja, as pessoas mais velhas, que já faziam isso antes de vocês. Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser a seu pai e a sua mãe seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser o seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim. Esse jamais honrará seu pai e a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Enfim, você pega agora um texto maravilhoso, onde a gente começa a abrir o discurso do tema da aula de número 1, onde nós vamos falar que Jesus é a favor da vida e a sua prática, a sua prédica, a sua mensagem de estabelecimento do novo reino, do reino dos céus e do reino de Deus, são temas que são abordados nos 4 evangelhos também. Você percebe que Jesus, a maneira que ele fala, o seu discurso é completamente contrário à instituição religiosa, institucional. Dê um segundo. Me perdoa aí, mas isso aconteceu. Ocorre nas melhores famílias. Não vou nem editar, tá? Eu vou deixar assim. Então, você começa a perceber aí que o que ocorre, Jesus taca o terror na terra. O comportamento, a missionação de Jesus colocou para quebrar. A maneira que Jesus soltava as palavras, ele de fato causava. Onde Jesus pisava era a mesma coisa que se você colocasse um outdoor gigante dizendo: cheguei.
né? Tanto é que você começa a perceber isso nos textos. Eu vou só citar vários deles assim, tá? Depois você vai confirmar isso aí com o seu PDF que você recebeu. Mas, por exemplo, quando Jesus cura um homem com a mão ressequida, isso está lá em Lucas, no capítulo 6, lá no versículo de número 8, ele faz isso num sábado, ele manda o homem esticar a mão e, na presença de todo mundo, ele faz uma pergunta dilaceradora para a alma religiosa, e diz, e aí, o que tem que deixar viver ou tem que deixar morrer? Então, Jesus cura uma pessoa da mão ressequida ali em Lucas. Passa um pouquinho mais adiante, você tem a viúva de Naim, e onde fala que Jesus tocou o caixão, Jesus tocou o esquife. Naquela tradição religiosa, não se toca nenhum morto, não se aproxima de pessoa leprosa e assim por diante. Até pessoa menstruada tinha que viver fora do arraial e assim sucessivamente. Então você vê o tempo todo Jesus com esse tipo de prática, desfazendo, menosprezando a instituição religiosa institucional e fazendo valer a favor da vida. Depois você pega um pouquinho lá no João capítulo 4, de 1 a 30, o diálogo do próprio Jesus com a samaritana, não é? Naquele caso bem pessoalístico, Jesus já desfaz aquela questão que você tem que adorar. É no monte onde os samaritanos, alguns anos atrás, milhares de anos atrás, antes de Jesus, já tinham um templo dos samaritanos, ou então o templo de Jerusalém. E onde que deveria adorar? Jesus fala, nem aqui e nem lá. Agora se adora no Espírito. E Jesus foi dando um nó na cabeça de muita gente. Avançando um pouquinho, Jesus transforma água em vinho. Poxa, já pensou numa coisa dessa? Então é muito bacana se você tivesse um convidado desse, hein? Um cara que transforma água em vinho, e o melhor vinho, né? O melhor vinho para a festa inteira. Então você começa a perceber que o comportamento de Jesus é a favor da vida, que o comportamento de Jesus desarruma completamente o mindset, a mentalidade deles com relação ao que a tradição religiosa dizia que era para ser. O comportamento de Jesus toca o terror na terra, no chão dos seus dias. Isso precisa ficar muito claro para você. Vai aqui para o seu vídeo de número 2, dessa aula 2, para a gente continuar essa conversa.